Luka Doncic foi trocado para os Lakers e nada mais faz sentido nessa temporada da NBA, gente. O que é que foi isso? Eu acordei, olhei para o meu celular, vi a notícia e fiquei completamente travado. Eu não sabia se o Shams tinha sido hackeado, se eu tava dormindo ainda, preso em algum pesadelo estranho, mas é real que a gente vai falar sobre essa troca nesse vídeo aqui e agora. Detalhes dessa troca: o Dallas Mavericks recebe Anthony Davis, Max Christie e uma escolha de primeiro round de 2029, e os Lakers recebem Luka Doncic, Max Kleber e Markieff Morris. O Utah Jazz também foi envolvido nessa troca, mas são coisas tão pequenas e pormenores absurdos que eu nem vou comentar aqui. Pontos a se destacar: os Mavericks ofereceram o Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. Sim, você ouviu certo. O general manager do Dallas Mavericks simplesmente entrou em contato com o general manager do Los Angeles Lakers e falou: mano, o que você acha de pegar o Luka Doncic pra você? E a princípio, essa conversa realmente aconteceu, isso não é uma brincadeira. A princípio, o Rob Pelinka, que é o general manager dos Lakers, falou: você tá brincando, né? E o general manager dos Mavs falou: não, eu não tô brincando. O que você acha de a gente trocar de brother assim, Luka Doncic por Anthony Davis? E mais uns 2, 3 caras aí pra gente bater um salário, pra fazer uma confusãozinha na liga. E a troca aconteceu. Os dois falaram sim e a troca aconteceu. O resumo é esse: isso é tão maluco quanto poderia ser. E qual que é a motivação pra isso, você pode me perguntar. Eu fiz esse vídeo aqui falando que os Mavericks conseguem jogar sem o Luka Doncic. A única explicação é que o GM dos Mavs viu, se empolgou e fez a troca, porque não é possível. É tão absurdo que dá pra acreditar numa coisa desse tipo. E ressalto uma coisa aqui, gente: como pode o Los Angeles Lakers ter esse tipo de sorte dos caras chegarem e oferecerem Luka Doncic no colo deles? Porque pensa nas últimas décadas da NBA. Eles tiveram Kobe e Shaq, e aí Kobe continuou e manteve o seu legado, para muita gente o maior jogador da história dos Lakers. Depois do Kobe chegou LeBron James na franquia, e agora que LeBron James está para se aposentar, tem a chegada do Luka Doncic. É muita sorte, a quantidade de sorte que é surreal. E os Mavericks chegaram a oferecer o Luka Doncic para outro time antes de oferecer para os Lakers, mas esse time recusou o Luka Doncic. Aí você pensa: caramba, que time recusaria Luka Doncic hoje? Foi o Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks recusou uma oferta de Luka Doncic por Giannis Antetokounmpo. Eu não julgo, eu também recusaria. Eu não sei qual é a opinião de vocês, podem até deixar nos comentários aqui. Mas se for pra trocar o Luka pelo Giannis, eu fico com o Giannis, que é um cara que joga dos dois lados da quadra e que já trouxe um título pra minha franquia. Mais velho? Sim. Teria mais tempo de carreira o Luka? Talvez. Mas a gente chega lá porque o Giannis é um cara de um físico invejável. Vamos chegar no assunto já. Bom, a troca é tão absurda que me faz pensar: tem coisa errada aí? Do tipo, o Luka fez alguma coisa? Eu consigo imaginar uma situação do tipo Ime Udoka, assim, que era um cara que todo mundo sabia que ia continuar no Celtics, mas que se envolveu com a esposa de alguém grande dentro da franquia. E eu me pergunto se aconteceu algo desse tipo. Especulação, tá, gente? Eu não tenho nenhuma fonte, nem fontes não confiáveis disseram algo sobre isso, mas é um movimento tão não usual e tão sem sentido que eu só consigo imaginar que deu alguma merda dentro da franquia. Do tipo, ficou insustentável manter o Luka Doncic lá dentro e por isso ele foi trocado aí pelo Anthony Davis. Às vezes o cara meteu uma de Ime Udoka aí e saiu com a mulher de alguém. Eu não sei. Eu realmente não sei, mas é esse nível de absurdo que eu consigo pensar, é só esse nível de absurdo que eu consigo pensar numa troca desse calibre. Um dos argumentos do GM dos Mavericks foi o condicionamento físico do Luka Doncic, porque ele chegou a pesar 122 quilos nessa temporada. Eu já fiz diversos vídeos falando sobre isso. É de fato uma falta de profissionalismo imensa um jogador de basquete não conseguir manter o seu instrumento de trabalho bem preparado, manter o seu corpo em ordem para poder desempenhar a sua única função na vida, que é jogar basquete. Isso é de fato uma falta de profissionalismo absurda, e esse foi um dos argumentos utilizados aí pelo Nico Harrison para trocar o Luka Doncic. O outro argumento foram as lesões do Luka Doncic, mas aí você pode pensar: pô,
usar lesão como argumento e trazer o Anthony Davis é muito contraditório. Apesar de, na última temporada, o Anthony Davis ter jogado 72 ou 76 jogos, e nessa temporada agora, com os Lakers tendo jogado 45, 46 partidas, ele já jogou 42. Então é um cara que tem se feito presente no elenco dos Lakers, mesmo com o histórico dele, o anterior a esse tempo que eu citei aqui agora, sendo bem problemático, cheio de lesões aí, ele chegando a ser zoado, com pessoas dizendo que ele era feito de vidro de tanto que ele se lesionava. É foda falar que um dos argumentos é lesões e trocar pelo Anthony Davis? No longo histórico, sim, mas nos últimos tempos o Davis tem realmente deixado pra trás essa fama aí de ser um cara tão inclinado a lesões assim. E o último argumento utilizado pelo GM dos Mavericks foi a defesa. Ele disse acreditar que a defesa vence sim campeonatos e que estava na hora de seguir em frente e deixar o Luka Doncic pra trás na franquia por conta da qualidade defensiva ou da falta de qualidade defensiva que ele apresentava em quadra. E sendo bem honesto com vocês, esses argumentos não me convencem. É por isso que eu tô inclinado a pensar que alguma coisa aconteceu nos bastidores dessa situação. Porque não faz sentido ter existido qualquer outra motivação que não seja essa. Tecnicamente, o Luka Doncic é um melhor jogador que o Anthony Davis. Taticamente, eles trabalharam até hoje para fazer esse time funcionar ao redor do Luka e ele tem funcionado inclusive sem o Luka. Então o tático do time estava bem arrumado. E financeiramente, que é um ponto que muitas pessoas, produtores de conteúdo, analistas de NBA têm citado, eu também acho que não faz sentido. Eu vou falar para vocês o seguinte: o Luka recebe nessa temporada 43 milhões. 46 milhões na próxima temporada e ele tem uma player option de quase 49 milhões em 2026, 2027. Se você não sabe o que é uma player option, é uma opção do jogador. Ele decide naquela data, naquele ano de contrato, se ele vai querer aderir ou não ao contrato, ou se ele vai recusar essa opção, essa player option, e se tornar um free agent, um agente livre, ou até mesmo renovar com a própria franquia, mas por outro valor. E aí dentro disso tem também a especulação de que o Luka não queria assinar uma extensão com o Dallas Mavericks. Mas também tem gente falando que os Mavericks é que não queriam dar uma extensão, um super máximo, né, que é uma extensão possível aí de 5 anos para o jogador, para o Luka Doncic, justamente por não acreditar que ele pudesse continuar sendo a cara da franquia. Então, por causa desse desencontro de informações, eu realmente acho que isso não é um argumento válido para a saída do Luka Doncic, até porque o próprio Anthony Davis recebe 43 milhões também nessa temporada, só que na próxima, na qual o Luka ganha 46, ele ganha 54 milhões. Em 2026 e 27 ele ganha 58 milhões e em 2027 e 28 ele tem uma player option, que eu acabei de explicar para vocês o que é, de 62 milhões de dólares. É uma quantidade gigantesca de dinheiro, então financeiramente essa troca também não faz sentido. E se o Luka não fez nenhuma merda gigantesca nos bastidores do Dallas Mavericks, essa troca é muito estranha. Ela é... o termo que eu vou mais usar aqui nesse vídeo é não faz sentido. Se não aconteceu nenhum problema gravíssimo por parte do Luka na franquia, essa troca não faz sentido. Mas de qualquer forma, o Luka tá nos Lakers e o Anthony Davis tá no Dallas Mavericks. E você me pergunta quem venceu essa troca? De pronto eu te respondo: os Lakers venceram. Essa troca, da forma que aconteceu, é praticamente um desrespeito ao Luka Doncic. Primeiro por conta da idade, ele tem 25 anos e o Anthony Davis tem 31. Então ele é um cara que, teoricamente, tem muito mais chão para percorrer dentro da liga ainda, com capacidade de evolução, inclusive, do que o Anthony Davis. Só nisso você já deveria adicionar muito valor ao Luka em relação ao Anthony Davis. Essa troca de 1 para 1 não faz o menor sentido. E uma escolha de draft, gente, é muito desrespeitoso. O Rudy Gobert, na ida dele para os Timberwolves, conseguiu arrancar pelo menos 4 escolhas de primeiro round. O Luka vale muito mais que isso, principalmente porque ele é um jogador muito melhor que o Anthony Davis. Gente, não se enganem, colocando tudo no papel, eu sei que o Anthony Davis é um two-way absurdo, mas colocando
absolutamente tudo na conta, a idade dos dois, o teto de crescimento dos dois, o Luka Doncic acabou de levar o Dallas Mavericks para uma final de conferência. Colocando tudo isso no papel contadinho, o Luka é um jogador muito melhor. A produção ofensiva do Luka é extremamente superior à produção ofensiva do Anthony Davis, inclusive ele impacta em mais de um fator, não só em pontos, ele dá muitas assistências também. Eu sei que a defesa é um grande fator quando a gente está falando desses dois jogadores, mas no total, no geral, quando a gente coloca tudo em perspectiva, o Luka é um jogador muito mais valioso que o Anthony Davis. Então sim, é praticamente desrespeitoso você trocar nesse 1 para 1 com uma escolha de primeiro round em 2029 o Anthony Davis com o Luka Doncic, não faz sentido. Mas eu vou dizer pra vocês que assustadoramente eu tenho visto pessoas falando que não, que os Lakers vencerão essa troca, e eu anotei aqui alguns pontos que podem estar passando essa falsa impressão, porque aparecem muitos problemas de imediato já no time dos Lakers, sendo o primeiro deles e o mais grave a defesa. O Anthony Davis era sem dúvidas o pilar defensivo do Los Angeles Lakers. Teve uma partida agora contra o 76ers que o AD jogou só 10 minutos e depois disso a defesa dos Lakers virou uma completa zona. Isso com o 76ers sem o Joel Embiid, o que já é de costume, mas também sem o Andre Drummond, e quem estava fazendo pivô era o Adem Bona. Você nem deve conhecer o Adem Bona, eu conheço ele porque eu torço pro Philadelphia 76ers. Mas com o Adem Bona dentro do garrafão, os Lakers tiveram um problema para defender. E não que o Bona tivesse feito muitos pontos, mas é só que não tinha ninguém para ferir o Los Angeles Lakers dentro do garrafão, e ainda assim a defesa toda do time entrou em colapso porque não tinha o Anthony Davis ancorando essa parte defensiva dentro de quadra. Então o AD ele era o jogador mais importante do time dos Lakers na questão defensiva e um dos mais importantes da liga, inclusive é um dos melhores defensores da NBA hoje. E quando a gente olha pro Luka, ele adiciona ao problema da defesa. Então, além de tirar o Anthony Davis, você adiciona o Luka Doncic, que é -1. Então você está adicionando um número negativo aí, consequentemente você está piorando a sua defesa. A defesa dos Lakers piorou drasticamente com a saída do AD e a adição do Luka Doncic. Então esse é um dos primeiros problemas que já aparecem de cara quando você observa essa troca por parte do Los Angeles Lakers. E não tem, gente, Jared Vanderbilt que vai resolver o problema da defesa de perímetro se você tem ali o LeBron, que, porra, 40 anos não vai agachar para defender, mas tem também o Luka Doncic agora, que é um problema gravíssimo. Se você colocar um Dalton Knecht em quadro, então, isso vira um BO, filho. Essa defesa de perímetro fica tão ruim que não tem santo que resolva. E somado a esse problema defensivo, entra também a questão de quem vai ser o pivô titular desse time, porque os Lakers precisam de um pivô que não só seja capaz de suprir a parte defensiva que o Anthony Davis deixou, mas também de ser um pivô de pick and roll, um pivô de corta-luz que consiga fazer um jogo de dois homens com o Luka Doncic, como o Daniel Gafford ou o Dereck Lively faziam. O Luka consegue servir muito bem pivôs, e os Lakers carecem hoje de um pivô que seja capaz de fazer esse jogo de dois homens com o Luka Doncic, de pegar ponte aéreas na altura que um Dereck Lively pegava, por exemplo. E para além disso, ainda tem a questão dessa posse de bola que vai ter que ser dividida entre o LeBron James e o Luka Doncic. Qual dos dois vai jogar fora da bola? A gente sabe que o LeBron tem a capacidade de jogar sem a bola, mas o Luka Doncic vai precisar fazer pelo menos um pouquinho disso, principalmente conhecendo, e a gente conhecendo ao mesmo tempo aqui todos juntos assistindo agora, o J.J. Redick. Qual é o estilo do J.J. Redick, né? Porque ele tenta implementar movimentações ofensivas que não são tão complexas, mas que tem múltiplas ações ao mesmo tempo, e para isso, muito provavelmente, o Luka teria que jogar fora da bola, se movimentando sem ela, coisa que ele não costuma fazer de maneira alguma no Dallas Mavericks, não costumava fazer no caso, né? Ele saiu de lá, eu não me acostumei com isso também. E falando em J.J. Redick, vamos lembrar que a primeira temporada dele, a primeira experiência da vida dele como técnico. Ele não foi técnico nem de time de escola de ensino infantil. E se a bomba já não era grande o suficiente na mão dele, agora ele tem uma bomba maior ainda, que é reconstruir, taticamente falando, um elenco que é completamente disfuncional a essa altura. Então, torcedor dos Lakers, eu sei que todas essas coisas somadas na sua cabeça agora podem te passar a impressão de que o seu time perdeu nessa troca, mas não. O Dallas Mavericks perdeu no momento
em que cogitou trocar o Luka Doncic pelo Anthony Davis. E para além disso, você imagina se sai amanhã nos jornais a notícia de que o GM dos Lakers recusou uma proposta do próprio Dallas Mavericks querendo enviar o Luka Doncic para lá. É papo do cara perder o emprego, cara. Não dá para você recusar o Luka Doncic. É como se alguém chegasse em você e te oferecesse um Porsche Cayenne Turbo GT 2024 no seu Opala SS78. Porra, o seu Opala SS78 é um puta carro, mas o cara tá se desfazendo de um Porsche Cayenne Turbo GT 2024. Você tem que receber. Você tem que receber esse carro, entendeu? Depois você vai ver o IPVA do seu Porsche Cayenne Turbo GT, depois você vai ver quanto é o seguro desse carro, ele dá com todos os BOs que nasceram a partir do fato de você ter aceitado essa troca de 1 para 1. Então não importa o quanto você gostava do seu Opala, o Porsche Cayenne GT deve valer R$1.300.000. O seu Opala SS78, todo reformado com a placa preta, estourando valia 100 mil. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tentei fazer a analogia mais perto do que eu conheço possível. Mas vamos lá, uma outra coisa que pode adicionar nesse cesto de falsas impressões de que os Lakers não venceram essa troca é quando a gente analisa os quintetos titulares das duas equipes agora. O quinteto titular dos Lakers ficou Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James e aí Jared Vanderbilt ou Rui Hachimura, não sei, e quem quer que seja na posição de pivô. Quem quer que seja. Já o time do Dallas Mavericks ficou com Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis e Daniel Gafford. Entenda o que eu quero dizer quando eu digo que muitos ajustes táticos precisam ser feitos no time dos Lakers, enquanto o time do Dallas Mavericks está pronto para jogar amanhã. É só o Anthony Davis memorizar as jogadas e esse time taticamente está pronto para jogar um jogo de basquete amanhã competitivamente. Ainda com o bônus de o Anthony Davis estar numa situação que ele queria, que é jogando na posição 4 com um pivô 5 que seja bom ali na situação de pick and roll e defendendo a tábua e jogando embaixo do aro mesmo, que é uma coisa que ele não gosta de fazer no ataque. E quando a gente olha para os Lakers, é um time que ainda precisa ir para o mercado, é um time que precisa de um arremessador que não comprometa a defesa, é um time que, como eu disse, precisa de um pivô que saiba jogar no pick and roll com o Luka Doncic, tem que fazer muitos ajustes táticos e é um time que, torcedor dos Lakers, esqueça dessa temporada. É um time que não vai conseguir nada nessa temporada. Ah, mas o Luka Doncic conseguiu levar os Mavericks para a final da NBA na temporada passada. Muita coisa precisa ser arrumada nos Lakers antes que esse time seja um time de playoffs. Eu duvido muito que eu vá queimar minha língua em relação a isso. LeBron James, Luka Doncic, Austin Reeves, Jared Vanderbilt e mais um pivô não são um time para competir no Oeste nesses playoffs, de forma alguma. E desse fato nasce uma contradição, porque toda temporada com LeBron James, que tem 40 anos de idade, é uma temporada pro tudo ou nada, é uma temporada de all-in. Mas os Lakers escolheram receber Luka Doncic, comprometer essa temporada, então comprometer um dos últimos anos da carreira do LeBron James, para adicionar o Luka Doncic ao elenco. É um veneno que você tem que tomar. Não adianta. Te ofereceram Luka Doncic. Lembra da Porsche Cayenne Turbo GT? Te ofereceram. Você tem que pegar, mano, e depois você vê o que você faz. Se no caminho um LeBron vai ficar com o ego ferido ou não, mano, faz parte do jogo. Ah, Massali, então você tá me dizendo aqui que o Luka atrapalha os planos do LeBron de vencer um título antes de se aposentar. Muito pelo contrário. O Luka tá pronto para vencer um título. Na última temporada, ele chegou nas finais da NBA. O que atrapalha os planos do LeBron de vencer um título é o encaixe dele com o Luka Doncic, com a saída do Anthony Davis, é toda a complexidade dessa situação. Então, gente, não se confundam em hipótese alguma. Os Lakers têm talento para pelo menos mais 7 anos agora. 7 anos de Luka Doncic no time dos Lakers. E mais uma coisa sobre esse time dos Mavericks é que o Kyrie Irving ele pode escolher não renovar com os Mavs já no final dessa temporada, porque ele tem uma player option no contrato dele. Player option que eu já expliquei aqui no vídeo. Então, no começo da próxima temporada, os Mavs podem ter um Anthony Davis de 33 anos, um Klay Thompson de 35 anos, não ter o Kyrie Irving e estar completamente sem armador na equipe.
E, obviamente, tá sem o Luka Doncic. Enfim, os Lakers venceram muito essa troca. Se não sair nenhuma notícia falando que o Luka meteu o louco geral em Dallas assim, essa troca nunca vai fazer sentido na minha cabeça. Mas se você discorda disso também, me fala aqui nos comentários, mano. Eu sinto que eu sempre aprendo muito lendo o que vocês escrevem. Tipo, eu sou muito sortudo de quem me assiste ser gente tão inteligente que consome basquete de uma forma tão séria. Então deixa a opinião de vocês aqui, que eu gosto sempre de ler, eu leio tudo e até mudo de opinião muitas vezes sobre o que eu falei. Já aconteceu isso no comentário de outros vídeos. Vocês podem ver que tem discussões excelentes em todo vídeo que eu posto. E o último ponto que eu quero abordar é que essa troca aconteceu sem nem o Luka, nem o Anthony Davis terem noção nenhuma de que ela ia acontecer. E, mano, isso é muito antiético. Isso é extremamente antiético. Muita gente fala de que os jogadores não têm lealdade nenhuma, e esse foi um ponto que o Kevin Durant, inclusive, citou numa entrevista hoje mesmo, no dia que essa troca aconteceu. Muita gente fala que esses jogadores não têm lealdade nenhuma às franquias, mas as franquias podem fazer o que bem entender com esses jogadores, trocando esses caras sem avisar, trocando esses jogadores quando eles estão no banco de reservas, inclusive. Os dois já eram jogadores extremamente estabelecidos nas franquias que eles jogavam, e essa é a pior forma de fazer negócio, definitivamente. Ah, e não menos importante, Mavericks e Lakers se enfrentam no dia 25 de fevereiro. Eu não perco essa partida por absolutamente nada. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui embaixo, considere se inscrever no canal para não perder os próximos. E se você quer ver esse vídeo no qual eu falei que o Dallas Mavericks consegue sim jogar sem o Luka Doncic, é só clicar nele que ele tá aparecendo agora na sua tela. Até mais e eu te vejo no próximo vídeo.